Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Estamos aqui em meio a uma série já um pouquinho longa, né, Fernando? Vídeo 6 ou 7 aqui, onde estamos falando tudo sobre amor e sexo, já destrinchamos aqui a diferença entre os sentimentos, entre amor, tesão, paixão, já falamos sobre como melhorar a ereção, como melhorar o libido, como melhorar a fertilidade e hoje eu vou trazer aqui para vocês um tema caloroso, falando um pouquinho mais sobre orgasmo. Inclusive, orgasmo é o principal responsável pela preservação da espécie humana, né? Por quê? Porque o sexo, por mais que ele tenha como função a fecundação, né, a procriação, a gente faz sexo por isso aqui, pelo sentimento prazeroso que atingimos no final do sexo, né? O famoso orgasmo. E por mais que seja algo natural, né, durante o sexo, existe toda uma bioquímica por trás disso, que inclusive faz com que a gente consiga entender um pouquinho de por que algumas pessoas têm dificuldade de chegar no orgasmo, né? Claro que isso é muito mais comum em mulheres, né? Aqui no consultório, o que eu recebo, né? Homens, não me lembro de ter recebido um homem que falou para mim assim, eu não consigo atingir o orgasmo, né? Talvez, ou pacientes que tomam antidepressivo, paroxetina, que pode ter aquela dificuldade. Talvez, é muito difícil, tá? O homem, quando ele traz a queixa principal dele é o quê? É a falta de ereção, de libido, dificuldade de manter ereção. Mas homens com dificuldade para orgasmo é muito difícil. Agora, em mulheres isso é muito mais comum. Então vamos entender aqui um pouquinho de tudo que acontece, né? O entorno desse assunto aqui, como o homem e a mulher conseguem atingir o orgasmo, né? O que ocorre bioquimicamente no corpo de ambos, que inclusive é igual, né? A bioquímica é a mesma, não importa se é homem ou se é mulher, as reações bioquímicas elas vão acontecer numa cascata igual em homens e mulheres. E quando a gente estuda realmente as alterações fisiológicas que levam ao orgasmo, a gente para se questionar assim, será que o homem pré-histórico, ele conseguia ter uma sensação orgásmica tão prazerosa quanto a gente consegue ter hoje? Por que essa indagação? Porque quando a gente estuda isso, obviamente, além do sistema límbico, que é o sistema fundamental que está associado ao orgasmo, existe uma parte que a gente chama de neocórtex, que vai estar lá no sistema nervoso central. É o neocórtex que participa da primeira parte da condução do orgasmo, onde tudo começa, é nessa parte aqui que é uma parte do cérebro que foi sendo desenvolvida ao longo da nossa evolução como espécie, né? Ou seja, o homem lá de trás, o homem pré-histórico, né? Ele não tinha esse desenvolvimento dessa parte do neocórtex suficiente para poder gerar essa comunicação que ela é de certa forma uma comunicação que se retroalimenta com o sistema límbico, né? A gente vai entender isso aqui daqui a pouquinho. Então acreditamos sim que atualmente nós temos uma capacidade sensorial ao orgasmo muito mais intensa do que o homem antigamente. E é claro que diversos estudos em cima disso são feitos, desenvolvidos, e todos eles não trazem uma conclusão unânime, né? Por quê? Os prazeres cerebrais, eles são divididos em várias áreas, né? Existe até uma escola que traz que o hipotálamo ele estaria muito envolvido com essa questão do orgasmo, né? Por quê? Hipotálamo, porque ali existe a reprodução de sensações, né? Por exemplo, aquele prazer ao beber uma água, né? Quando você tem a sede, quando você tem sentimento de sede e você toma água, a água dá prazer, né? Mas isso tudo é a nível de hipotálamo. Quando você tem fome, quando você sacia alguma fome, alguma sede ou outros sentimentos também envolveriam o hipotálamo. Mas é no septo cerebral,
mais especificamente na região límbica, que você tem a produção, o disparo dos neurotransmissores que são responsáveis por essa sensação chamada de sensação orgásmica. Quais são aqui os principais hormônios envolvidos nisso? Adrenalina, dopamina, eu estou colocando na ordem de importância, tá? A maior descarga que tem aqui é uma descarga adrenérgica, adrenalina, dopamina. E o que vem na sequência como um neurotransmissor extremamente prazeroso, mas que também ele viria para cessar o orgasmo, para encerrar aquele período de 10, 15, talvez até 20 segundos, que é o tempo que leva o orgasmo, seria a endorfina. Endorfina, né? Então seria mais ou menos assim. O início da sensação de orgasmo é comandado por uma descarga adrenérgica que vai fazer com que o coração bata mais forte, com que o pulmão ventile mais, tudo isso para levar uma quantidade maior de sangue para os tecidos, né? Então aquela sensação ofegante que tanto homem quanto mulher atinge quando chega ao orgasmo, ela seria totalmente relacionada a essa descarga de adrenalina, seguido de uma descarga de dopamina, e é a endorfina que vai trazer aquele prazer relaxante, que inclusive muitas vezes a gente pode sentir inclusive um formigamento nas mãos e nos pés. Ó. Inclusive eu quero muito a colaboração de vocês nos comentários desse vídeo, viu? Esse vídeo aqui ele vai ser continuado com os comentários de quem está assistindo aqui, para a gente entender, né? Qual é a relação, a proporção das pessoas que conseguem chegar ao orgasmo, sensações fisiológicas que vão sentindo, porque o que eu estou trazendo aqui é uma base, é uma média. Cada pessoa vai ter um sentimento, uma sensação diferente. Existem mulheres que quando a endorfina é liberada, elas entram no que seria uma crise de choro. Tem descrito isso, né? Uma sensação de choro. Tem pacientes minhas que já descreveram isso no consultório, né? Inclusive perguntando, porque elas não se sentem muito confortáveis, né? Às vezes o parceiro não é o marido, não é um parceiro de anos, é uma pessoa que elas até estão conhecendo e elas ficam um pouquinho envergonhadas de chorarem quando libera essa endorfina. Mas isso está descrito, é uma possível manifestação do corpo a essa liberação da endorfina. Mas claro, o objetivo desse vídeo é a gente entender bioquimicamente como chegaremos lá, né? Como se faz para chegar lá. Então a gente vai colocar aqui, eu vou separar aqui, ó, e vou colocar neocórtex e aqui eu vou colocar o sistema límbico, que são duas regiões diferentes do cérebro, tá? O neocórtex, ele é conhecido aqui, quando a gente está falando sobre sexo, ele vai ser a área reconhecida como a área coletadora de informações, tá? E aqui então vai vir a grande sacada para mulheres, né? A gente já falou aqui, mulheres têm uma maior dificuldade de orgasmo. Um truquezinho que funciona na imensa maioria das vezes, tá? Que são as chamadas preliminares. Bom, por que preliminares? Porque na preliminar existe uma relação muito forte com os sentidos, né? Na preliminar você tem o toque, você tem a questão do cheiro, você tem a questão do que você ouve, né? Aqueles sons que são liberados, né? Vamos por exemplo assim, no sexo oral, tá? Vamos usar aqui o exemplo que eu estou trazendo, mulheres que tenham dificuldade de orgasmo. Num sexo oral onde o homem faz sexo oral na mulher, o que vai acontecer aqui? Existe aquela questão do gemido, a questão do cheiro, a questão do paladar, a questão do toque, né, do tato, tudo isso vai ser dados coletados que vão ser trazidos para o neocórtex, ok? Então existe até uma coisa que diz assim, ó, o neocórtex é o coletador de dados. Agora, a paixão é límbica. Existe um ditado dentro da medicina que diz, a paixão é límbica. Por quê? Porque esses dados aqui,
eles vão ser trazidos, todos eles, para que haja uma decodificação no sistema límbico, e o sistema límbico, então, ele vai se nutrindo, vai se alimentando e ele vai mandando estímulo para as partes sexuais, né? Nas mamas, a genitália. Então, conforme for a proporção do estímulo do sistema límbico, que foi nutrido por toda essa parte aqui da coleta de dados, quanto mais estímulo o sistema límbico mandar, mais você vai ter na tua parte genital uma sensibilidade aflorada, né, ao toque, aquela coisa da mulher que ela tem a percepção de que o clitóris dela está sentindo mais ao toque do homem, né? A penetração vai ter maior capacidade de sangue chegando ali, recebendo mais, levando mais oxigênio para toda a parte nervosa, os neurônios que estão inervando aquela região genital. E o que começa a acontecer aqui? Acontece uma condução de mão dupla. Por quê? Porque aqui na genitália, vamos botar aqui, né, os órgãos sexuais, aqui vai começar a haver também a mudança, como eu estou falando, né? Uma ereção, uma maior sensibilidade na pele. E essa sensibilidade, ela também vai mandar informação para o sistema límbico, que vai fazer essa leitura, vai devolver isso como mais excitação para os órgãos sexuais, que vai voltar para o sistema límbico como mais informação, e nisso começa então uma retroalimentação que vai culminar numa descarga elétrica de liberação de adrenalina e de dopamina, que é o que a gente já entendeu agora então, que é a sensação do orgasmo. Então, aqui está toda a bioquímica das zonas cerebrais, das zonas do corpo que estão envolvidas, de como isso acontece, a importância das preliminares nessa questão aqui. E, para finalizar com essa sensação intensa de orgasmo, então a região das amígdalas cerebrais, que é uma outra porção do cérebro, vai liberar a endorfina, e a endorfina então vai fazer com que haja aquela sensação de anestesia, de prazer pleno, finalizando o orgasmo e trazendo essa sensação então de relaxamento que a endorfina pode trazer para o corpo humano. Como a ideia dos nossos vídeos aqui do YouTube, eles são sempre trazer a informação da via bioquímica, mas também tentar ajudar as pessoas, né, em como melhorar, como mudar o que não está legal, presta atenção aqui, tá? Talvez não tenha ficado claro, eu me esforcei para dar essa informação, mas a intensidade do orgasmo, ou até quem tem dificuldade de atingi-lo, a gente tem que melhorar essa condução, esse banco de informações, de coleta de informações, para transmitir aqui para a parte do sistema límbico. Existem muitas mulheres que não conseguem isso por questões de traumas na infância, né? A gente sabe de muita menina que foi abusada sexualmente na infância, às vezes não diretamente com penetração, mas molestadas, né? Existem muitas histórias, inclusive eu acho que eu consigo fazer com que as minhas pacientes se sintam um pouco à vontade dentro do consultório em conversar isso comigo, e várias vezes aqui... E várias vezes aqui já foi trazido, né? A paciente falou para mim, olha, eu tenho essa dificuldade, mas eu acredito que deve ter alguma relação com algum trauma meu, elas me contam algumas histórias de passado, e isso tudo a ciência explica porque existe um bloqueio aqui, né? Que é o que a gente fala assim, é mulher reprimida, tá? Porque ela tem esse banco de dados, ele não está sendo armazenado com coisas boas, e sim com algum trauma do passado. Então isso tem que ser feito um trabalho muito bonito, né? Muito bem elaborado com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que tem uma capacidade de tirar esse bloqueio da mulher, né? Então essa parte aqui, essa deturbação dessa ligação aqui é o que explica muito
dessa questão de algumas mulheres não conseguirem atingir orgasmo, tá? Aliás, uma coisa até curiosa, já que a gente está falando nisso, de todas as sensações organolépticas aqui, a visão, a audição, o tato, o paladar, o cheiro aqui, eu já falei muito durante a nossa série sobre a questão dos cheiros, né? E aqui existe o almíscar, que nada mais é do que uma cetona, um feromônio em forma de cetona. O almíscar ele é famoso, não gosto muito, mas ele é traduzido vulgarmente como cheiro de macho, né? Que é aquilo que as pessoas dizem, o cheiro de macho. O almíscar ele é liberado nas glândulas sudoríparas do homem e na região do escroto, tá? Então, já é considerado, é provado que ele é um feromônio, né? É um cheiro que o homem libera, então, que faz com que o neocórtex mande muito mais informação de desejo, de tesão aqui para a parte do sistema límbico, tá? Existem até estudos feitos com isso, né? Inclusive provado já que o almíscar, que é esse feromônio, ele tem a capacidade de diminuir o cortisol, né? Teve um estudo que pegou mulheres que estavam naquela fase de TPM, que é quando o cortisol aumenta e cai a serotonina, e deram para essas mulheres cheirar a camisa usada de homens. E essas mulheres elas tinham uma menor diminuição da serotonina, menos efeito de TPM. Tem então toda uma explicação aqui quase que animal, né? Porque aqui a gente já entra numa relação assim quase que comparando ao que a gente vê nos próprios animais da natureza, né? Que também liberam feromônios e, obviamente, existe toda aquela atração, né? Quando a gente vê o contrário, né? Aqui a gente está falando da liberação do feromônio do homem, né? Mas o que a gente percebe quando existe um animal, uma fêmea no cio, né? Não tem aqueles machos que ficam enlouquecidos, que correm atrás. Então, ali, por si só, já tem a própria comprovação científica do quanto que o feromônio pode interferir nesse abastecimento de dados para a região do neocórtex, né? Então, apenas trazendo isso como uma curiosidade, né? Conhecer o que é o famoso cheiro de macho, né? Almíscar, né? Que é uma cetona. E também, mais uma coisa interessante aqui, que eu já ia até esquecendo de falar, olha só, essa descarga de adrenalina e dopamina, essa grande descarga numa única vez liberada na corrente sanguínea, ela faz com que haja também o pulsar na parte do pênis, que é o grande facilitador da saída do sêmen, né, do esperma, o ejacular. O ejacular do homem, ele é facilitado por essa descarga de adrenalina que promove, então, esse pulsar que faz com que o homem consiga liberar esse material genético que serve, obviamente, para manter a espécie, né? E agora, então, conhecendo toda essa fisiologia, entendendo a importância das preliminares no ato sexual, entendendo que a gente consegue potencializar o orgasmo através da liberação de adrenalina e noradrenalina, adrenalina e dopamina, a gente tem que entender a importância de ter capacidade de síntese desses neurotransmissores, né? A adrenalina, ela é produzida na nossa adrenal, que são glândulas que estão acima dos rins. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, falando sobre a importância das adrenais. O Fernando mostra aqui para nós o linkzinho. E quando você tem uma adrenal que ela está sendo submetida a um estresse contínuo e constante, porque a adrenal também produz cortisol, então se você colocar essa glândula em estresse contínuo e constante, você tem uma capacidade diminuída de produção de adrenalina. A própria dopamina, que aqui está, ela é produzida através de um aminoácido chamado L-tirosina. A tirosina é um aminoácido mãe para formar, além de hormônios tiroidianos, para formar a dopamina, né? Então, olha aqui, quando você tem uma escassez de tirosina, é difícil você ter escassez de tirosina na alimentação, porque a tirosina está em muitos alimentos. Agora, quando você faz uma dieta muito restritiva de carboidratos, você faz uma dieta assim cetogênica, o que pode acontecer? Você não vai ter fonte de glicose, teu corpo precisa formar glicose
a partir de aminoácidos, e um dos principais aminoácidos formadores de glicose é a tirosina. E aí o corpo começa então a usar a tirosina para formar energia, e ele pode ter uma escassez da tirosina para formar dopamina, tá? Já tive pacientes que fizeram dieta cetogênica, que é legal como uma estratégia inicial, né, para emagrecimento, mas aí o paciente gostou tanto, continuou nessa dieta e falou para mim: nossa, eu tô com dificuldade de orgasmo agora, eu não sinto mais aquele mesmo tesão, aquele mesmo desejo, e provavelmente o que tinha acontecido aqui era realmente uma diminuição da tirosina. E para a gente finalizar como uma dica de ouro, existe aqui um hormônio muito prescrito atualmente que ajuda principalmente mulheres a atingir mais facilmente o orgasmo, que esse hormônio é a ocitocina. Já ouviram falar desse hormônio? Ocitocina, um hormônio que está muito ligado também à questão da gestação, né? Quando a criança chora, aumenta a ocitocina para liberar com mais facilidade o leite do peito da mãe. Mas a ocitocina, ela também é um hormônio associado ao orgasmo, tá? Então, mulheres com dificuldade de atingir o orgasmo, quando utilizam ocitocina via inalatória, faz um jatinho no nariz, que tem absorção muito melhor, conseguem descrever um orgasmo muito mais fácil e muito mais intenso. Então aqui, ó, algumas dicas para vocês, né? Uma alimentação que possa promover boas concentrações de dopamina, endorfina. Endorfina é liberado também na atividade física, então pessoas que praticam atividade física têm uma maior facilidade de liberar endorfina, ajuda muito mais a ter orgasmo, além de todo o resto que a gente já falou aqui. Fiz um vídeo mostrando a importância da atividade física, né, na melhora da performance sexual. E depois de assistir esse vídeo aqui, eu espero receber comentários de vocês abaixo de todos os vídeos que a gente fez aqui sobre o que vocês acharam sobre esta série onde falamos exclusivamente de amor e sexo. Foi um enorme prazer estar com vocês aqui, foi prazeroso, foi límbico estar com vocês aqui para trazer todas essas informações, tentando ajudar, melhorar, potencializar a vida sexual dos meus seguidores. Agradeço muito. Se você gostou, dá um like. Se ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira o anúncio aí de um vídeo novo para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal semanalmente. Fica aqui o meu muito obrigado.